Olá, a paz do Senhor Jesus, tudo bem com vocês? Hoje eu quero falar um pouquinho de duas mulheres bíblicas, que eram iguais, mas também foram totalmente diferentes uma da outra. Uma delas é Raabe, que a gente já conversou um pouquinho sobre ela. E vamos mais uma vez conversar sobre ela. E a outra é Jezabel. Jezabel a gente encontra no livro de Reis 1 e 2. Os dois livros de Reis têm a história de Jezabel. E no Apocalipse, capítulo 2, versículo 20 ao 23, tem uma Jezabel, mas não é a mesma pessoa dessa de Apocalipse e de Reis 1 e 2. Vamos lá falar um pouquinho primeiro de Jezabel. Jezabel, o significado de Jezabel é Baal exalta. Ela se tornou um símbolo de crueldade e egoísmo. A Jezabel. Jezabel casou-se com o rei Acabe e nesse ato tornou-se a rainha de Israel por casar com o rei. Jezabel foi a grande responsável de Israel adorar deuses como Baal. Ela foi a influenciadora, ela foi quem influenciou o israelita a adorar Baal. Só que tinha um povo que não deixava o Deus de Israel, o Deus verdadeiro, o nosso Deus, de lado e adorava o nosso Deus. Só que Jezabel fazia grandes rituais. Ela e o povo dela que adorava Baal fazia rituais satânicos para Baal. Assim, fazendo a ira de Deus se acender. A ira de Deus, ele não estava gostando disso. Jezabel dominava totalmente o rei Acabe, se tornando mais popular do que o próprio rei. Muita gente conhecia a rainha Jezabel, mas o rei ficava um pouco de lado. Ela sempre ficava ditando ordens para adorar os seus deuses, como Baal. Lá em Israel, Baal não era o único deus pagão que eles adoravam. Tinha outros, vários outros, é claro. Tinha outros. Só que o Baal era o mais popular, era o mais adorado, digamos assim. Ele estava em auge, posso dizer assim. E o povo, Jezabel, forçando o povo a adorar esse Deus pagão. Jezabel era a porta-voz dos seus deuses. Ela era prostituta. Ela era uma prostituta. Só que, mais uma vez, essa prostituição não é sexual, e sim prostituição espiritual. Ela estava no pecado de idolatria. Estava deixando o Deus de Israel, o Deus verdadeiro, de lado e estava adorando o Deus Baal. Esse era o pecado de Jezabel. Certo?
ela idolatrava outros deuses. Esse era o pecado dela, de prostituição. Deuses pagãos. Jezabel era violenta. Seu fanatismo religioso a fez perseguir os profetas do Deus vivo, ordenando assim a morte de todos que se opusessem às suas abomináveis práticas idólatras. E assim, Jezabel mandou matar todos os israelitas que adorassem o Deus vivo, o Deus de Israel. E muitos foram perseguidos ali naquela ocasião. Muitos cristãos, muitos israelitas do Deus vivo foram mortos por ela. Porque só podia adorar Baal e os outros deuses pagãos. Só que eu creio que Deus já havia dando alertas a ela, para Jezabel se converter, para ela parar de perseguir os filhos de Deus Altíssimo. E mesmo assim ela não parou. E em todas essas práticas, Jezabel ainda achou pouco. E Acabe também. Assim, eles queriam fazer um templo dedicado a Baal dentro do palácio, colocando assim o Deus verdadeiro em segundo plano. E aí, mais uma vez, ela caiu na sua idolatria e queria colocar Baal em primeiro plano e Deus em segundo. Só que o nosso Deus, ele não gosta de ficar em segundo plano. Ele gosta de ficar em primeiro lugar de nossa vida. É dele, só dele. E Jezabel não parou, não para e não ia parar, né? Infelizmente é o que acontece ainda hoje. E a rainha Jezabel não poderia ser contrariada. E a rainha mais uma vez ofuscando a pessoa do rei. O rei ficando mais para lá e ela sempre tomando sua posição. Só que aí vai entrar um filho de Deus, o profeta Elias, dizendo ao rei Acabe: vive o Senhor, rei de Israel, perante cuja face eu estou, que nesses anos nem orvalho nem chuva, senão segundo a minha palavra cairá em Israel. Baal era considerado o Deus da vida e da prosperidade. E aí? Ela não poderia ser contra. Ninguém poderia ser contra ela. E Deus levanta o profeta Elias para falar de Deus, que ali não ia chover mais por conta dos pecados que estavam naquele lugar. O ódio de Jezabel entre o povo de Deus verdadeiro, especialmente por Elias, aumentava a cada dia. E Jezabel continuou perseguindo o povo de Deus, o povo do Deus verdadeiro. E Elias era o alvo principal de Jezabel. Só que, no decorrer da história, Jezabel morre. E ela morre. E antes dela morrer, o profeta Elias deu a profecia que ela ia morrer e os cães iriam comer, lamber o sangue dela. E no decorrer da história, eu quero que você leia. É o que realmente acontece. Rei Acabe morre primeiro. Depois de uns anos, morre a Jezabel.
e os cães comem e lambem o sangue dela, assim como o profeta de Deus havia falado. Você vê que em nenhum momento a Jezabel se arrependeu ou pediu conselho a Deus. Ela sempre procurava Baal e outros deuses. Ela morreu com esse pecado. E, infelizmente, ela foi condenada, né? Porque não se arrependeu e nem seguiu os conselhos de Deus. E foi uma vergonha para toda a mulherada naquela época. Só que em vez disso, tem a nossa Raabe, a prostituta, espiritualmente falando também, que se arrependeu, seguiu os caminhos do Senhor, guardou aqueles 2 espias em sua casa e Deus conservou a sua vida e a vida de todos os seus familiares. Raabe entrou na genealogia de Jesus por ela ser obediente, temente e fiel a Deus, o Deus verdadeiro que existe e vai existir. Amém? E Jezabel, infelizmente, tomou outro caminho. Escolheu, teve a opção de ser uma vergonha. E Raabe não. Raabe viu, errou, corrigiu o erro, pediu misericórdia ao Senhor e Deus atendeu o pedido de Raabe. E Raabe foi obediente. A partir daquele momento ela foi obediente. Obedeceu a Deus. Todo o seu povo, toda a sua criança, adulto, idoso, daquela região ali de Jericó, morreram todo mundo naquela época. Só Raabe que sobreviveu, Raabe e sua família, porque obedeceu, colocou o cordão de escarlate na sua janela. Amém, meus irmãos? E um detalhe, Raabe morava em cima dos muros de Jericó. E todo o muro foi destruído, só não a casa dela. A casa dela permaneceu intacta, porque ela se arrependeu, pediu misericórdia, mudou, esqueceu aquele caminho errado que ela estava de prostituição espiritual, idolatria, ídolos pagãos, e Deus veio com misericórdia na sua vida. E assim, Raabe entra na genealogia de Jesus Cristo. Quem você quer ser nesta tarde? Nesta tarde. Você quer ser Jezabel, a vergonha? Ou quer ser como Raabe, a que alcançou misericórdia em sua vida? Vamos pensar? Uma foi exemplo de honra para Deus. E a outra foi exemplo de desonra para Deus. E aí? Qual é o exemplo que você quer seguir nesta tarde? Raabe encontra-se em Josué, a partir do capítulo 2. Vamos ler, vamos refletir, vamos buscar em Deus, vamos ser obedientes a Ele, vamos ler o que está escrito aqui, ó. Lê a Bíblia Sagrada e ser fiel a Deus. Você quer ser joio, como Jezabel foi, ou você quer ser trigo, como Raabe foi? Amém? Que Deus abençoe a cada um de vocês. Reflitam e que Deus abra os seus olhos espirituais
para enxergar a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. Que Deus abençoe.